Muito boa tarde a todos, você de Manaus, você do interior, grande abraço, muito obrigado mesmo, de coração pela companhia, tá? Programação na TV de hoje vai falar sobre a morte do ex-deputado Eliúdio Bacelar, uma situação, né, de fatalidade. Vamos falar também sobre a criação, a implantação da delegacia especializada, né, que vai atuar aí contra roubo de energia, de água, de internet e etc. e tal. Uma delegacia que chega assim em muito boa hora. Tá muito bem? E vamos receber já, na primeira etapa do programa, como nossa convidada especial, a doutora Mônica Bandeira, né? Ela que é ginecologista, obstetra, cirurgiã das melhores e foi a mentora, né, da implantação da vacina contra o HPV no Amazonas. E a gente hoje vai aqui desmistificar, tirar muitas dúvidas, né, com uma especialista sobre essa questão da vacina HPV, né? Todo o Brasil, você vê, inclusive agora matéria nacional, durante a semana, o Fantástico, me parece, que, né, e outros programas também nacionais, vem focando muito, a revista Veja está trazendo aí um bom material, exatamente buscando esclarecer a população quanto a essa questão. Afinal de contas, a vacina contra o HPV, ela oferece perigo às pessoas em função de algumas reações constatadas, né, em vários estados brasileiros, né, através de algumas jovens que tomaram a vacina e se sentiram mal, diferentes sintomas, e até em alguns países, né, mundo afora. Então a gente achou que era importante hoje convidar alguém que pudesse realmente elucidar para a gente, esclarecer, até para restabelecer a confiança de quem, de repente, anda aí meio preocupadinho, tá certo? Já que esta vacina ela vem ao encontro de uma necessidade imperiosa, né, imperiosa, que é livrar as nossas mulheres, né, já prevenindo na idade ideal, tá certo? Contra o câncer de colo de útero. Tá muito bem? Então, já, uma entrevista muito importante. Eu chamo você, mamãe, papai, você jovenzinha, você mulher, de um modo geral, para ficar conosco logo após o intervalo comercial. A gente volta já. Pois é, esse é o tipo do tema, né? Essa questão de conversar um pouquinho sobre a vacina contra o HPV, se na verdade oferece reação, oferece perigo, né, ou não. É o tipo de entrevista que eu gostaria de contar com a participação do telespectador, da telespectadora, mas aqui em período de eleição, gente, não é legal usar o telefone, porque infelizmente tem os oportunistas, né? Que faz de conta que, né, liga para fazer uma pergunta e quando bota no ar, fala outra coisa, e aí a gente não pode incorrer em certos riscos, tá certo? Mas eu vou tentar, meu caríssimo telespectador, telespectadora, você mãe, você pai, você jovenzinha, você mulher, eu vou tentar interpretar aqui e deixar a doutora Mônica bem solta, para ela explicar assim nos mínimos detalhes, tá certo? Essa questão, se afinal de contas realmente a vacina contra o HPV oferece perigo mesmo, tá bom? Mas antes, no boa tarde da doutora Mônica, e muito agradecido porque ela tem uma agenda muito grande de compromisso, muitas cirurgias diárias, enfim, muitos atendimentos, tá certo? E eu quero deixar bem claro que a doutora Mônica Bandeira, ela foi a mentora da implantação da vacina contra o HPV no Amazonas, que foi o primeiro estado, né? Graças à sua luta e, claro, a sensibilidade também do ex-governador, né? Em entender a necessidade imperiosa e fazer os investimentos necessários, né? O Amazonas foi o primeiro estado no Brasil a lançar, por conta própria, sem nenhum tipo de recurso ou incentivo federal, a campanha de vacinação contra o HPV, que já, na verdade, esgotou as suas 3 fases. Tá? A primeira, segunda e terceira dose. Doutora Mônica, prazerzão em recebê-la, muito boa tarde. Boa tarde, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos os telespectadores e agradecer a oportunidade, Nonato, de um tema de tão grande importância. Porque, assim, a gente não pode perder a oportunidade de, além de informar, conscientizar as mães dessas meninas da importância dessa vacina. E realmente tendo sido mentora da questão da vacina no Amazonas e em Manaus, e por conta disso o resto do Brasil copiou, uma cópia maravilhosa, né?
E... Aliás, doutora Mônica, a gente até tem a impressão de que o governo federal vinha até então aí querendo segurar um pouquinho, não sei se para não gastar, não sei, não vamos entrar nesse mérito, mas assim, me parece que depois que o Amazonas teve a coragem, né, de lançar sua campanha de vacinação estadual, aí parece que foi a partir daí que tomaram coragem também de partir para a briga, né? Verdade. O Ministério da Saúde não tinha nem perspectiva de começar a vacina, né? E como o Amazonas e Manaus foram o primeiro estado, a primeira capital a fazer gratuitamente essa vacina, como você bem falou, sem nenhuma ajuda do governo federal, eles se sensibilizaram, acharam realmente que seria uma coisa importante, e aí nós saímos na frente. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para falar para os pais, avós dessas meninas que estão sendo vacinadas. Primeiro, deixar bem claro que o HPV é um vírus sexualmente adquirido extremamente contagioso, extremamente, e é ele quem causa o câncer do colo do útero. Por conta disso, isso tem que ser evitado, né? Como que se evita o HPV, já que ele quem causa o câncer do colo do útero? Nós temos basicamente a educação, a orientação, que não é só em escola, né? Nós precisamos ter a responsabilidade de, nas nossas casas, dentro dos nossos lares, orientarmos nossas filhas, as netas, e falar sobre a questão sexual, sobre o assunto, e deixar bem claro que a educação que é a nossa grande transformadora. A educação é algo libertador. Então, doutora Mônica, nesse aspecto da educação, que a senhora considera, e a sociedade é unânime, né, como fundamental, né? Que dica dá? Em que ponto ainda os pais estão ainda precisando reforçar um pouco mais? Pronto, é exatamente aqui, deixar bem claro que a vacina contra o HPV não é para despertar o interesse sexual dessas meninas. Não existe conotação sexual, absolutamente. Pelo contrário. O pai e a avó que estão liberando essas meninas para serem vacinadas, elas estão dando um presente para essas crianças, para que no futuro elas não adquiram uma doença tão triste que é o câncer de colo uterino. Imagina você ter uma vacina contra o câncer. É o único câncer que você tem vacina. Já pensou, coisa fantástica isso, né? Então, não existe conotação sexual. Essa injeção não vai despertar interesse sexual nessas meninas. Não existe absolutamente isso. E é incrível como ainda tem pais que ainda acreditam nisso, né? E às vezes oferece resistência em permitir que a filha faça a vacina. Quem já viu uma mulher morrer por câncer de colo uterino, como ainda nosso estado é campeão nacional nesse tipo de câncer, daí a importância dessas crianças serem vacinadas, para que futuramente elas estejam protegidas contra esse tipo de câncer. Quem já viu uma mulher morrer de câncer de colo uterino sabe, é muito sofrimento. Então, uma doença que leva 10 a 15 anos para se instalar é muito tempo para essa mulher se prevenir. E aparece uma vacina contra esse tipo de câncer. Então, essa vacina, como eu estava falando anteriormente, a educação é a base de tudo. Então, primeiro, orientar em casa sobre a questão sexual. Isso é uma forma, sim, de se prevenir. E levando o conhecimento, a informação. Se você sabe que tem vacina, já é o grande primeiro passo para se prevenir contra esse tipo de câncer. E depois, as meninas que já têm vida sexual, as mulheres que já têm vida sexual, como é que se vai se prevenir contra esse tipo de câncer? Usando camisinha nas suas relações sexuais. A camisinha não evita 100%, mas uma grande parte, sim. E não, quando a gente fala em camisinha, não é só por causa do HPV, que não vai evitar 100%, mas evita HIV, evita outras doenças sexualmente transmissíveis. As meninas que já têm vida sexual, fazer seu Papa Nicolau, seu preventivo, todos os anos, para detectar as inflamações que vêm antes do câncer. Ninguém faz preventivo para saber que tem câncer. O grande objetivo do preventivo é detectar as inflamações pré-cancerosas, que vêm antes do câncer, porque aí você resolve isso de uma forma muito simples, tem uma cirurgia muito pequena que resolve isso aí, tá bom? Então, como se evita? Educação, uso de camisinha nas suas relações sexuais, preventivo, e aqui falar sobre a questão que é a questão da vacina. Então, a forma mais primária, a mais básica de se evitar esse tipo de câncer é fazendo a vacina contra o HPV. Contra o HPV, porque é o vírus que causa esse tipo de câncer. E aqui, nós poderíamos já tocar na questão dessas meninas que tiveram uma reação quando tomaram essa vacina. O que é que acontece? Essas crianças de 9, 10, 11, 12, 13 anos, são crianças, a palavra já está falando, então elas são muito influenciáveis, né?
Essas vacinas, elas são feitas nas escolas. Esse caso que aconteceu em Bertioga, em São Paulo, foram 11 meninas que tomaram no mesmo colégio essa vacina e começaram a ter dor de cabeça, vômito, tremor, dizer que não estava mais sentindo as pernas. As 11 foram hospitalizadas, imediatamente 8 já foram liberadas e 3 diziam que não tinha força nas pernas, nas mãos e não conseguiam andar. Foram realizados exames neurológicos, ressonância, exame clínico e realmente se detectou que não tinha nada a ver com a vacina. O que é que existe? Essas meninas nessa faixa etária, elas são muito influenciáveis. Então, uma fica olhando a outra tomar a vacina, é uma injeção, né? A grande maioria das pessoas não gosta de tomar injeção. E é uma coisa que muitas vezes impressiona. Então, só o fato de estar tomando a injeção impressiona aquelas outras meninas que estão na fila ali para também serem vacinadas. E muitas vezes as pessoas, as meninas que estão aguardando, começam a sentir as mesmas coisas que as que estão sendo vacinadas. São autossugestionáveis. São autossugestionáveis. Então, é o que a gente chama de estresse vacinal. É um efeito, para vocês entenderem melhor, é como se fosse um efeito psicológico. Você vê a tua coleguinha tomando injeção, dizer que está passando mal, e você começa a sentir exatamente a mesma coisa. Então, o que eu estou falando não é a doutora Mônica Bandeira, isso é a ciência. Dentro do Ministério da Saúde existe um grupo de pesquisadores e de especialistas em vacina que estudam todas as reações de qualquer vacina, não é só a vacina contra o HPV, que a gente chama de reações adversas, reações que vão além de só o braço ficar dolorido, vermelho. Então, dor de cabeça, vômito, sensação de desmaio, a perna que não está mexendo, a mão. Existe esse grupo de estudo. Me parece que no Japão houve uma incidência maior, né, que o governo chegou até a suspender a vacinação. Na realidade, não é que foi uma incidência maior, foi uma decisão de Estado. Então, eles ficaram receosos. Porque o que é que acontece? Essa vacina já se faz em mais de 50 países no mundo inteiro. São milhões de doses e não tem até hoje nenhum caso confirmado de que aquela reação que aquela menina teve foi da vacina. Para você entender melhor, a vacina contra o HPV, ela não é feita do vírus vivo. O vírus ele tem uma capinha. É feita de uma partículazinha dessa capa, então não existe como esse vírus ativar nada no sistema, no corpo daquela menina. Então, essa vacina, como outras vacinas, elas não têm um vírus vivo atenuado que a gente fala. No Japão, o que aconteceu é que foi uma decisão do governo. Ele não retirou. O que é que ele fez? Ele disse, olha, quem quisesse vacinar, ele tirou a sua responsabilidade, ficou receoso, e tirou a sua responsabilidade, mas continuam as meninas sendo vacinadas lá, como em outros países. Então, o que na realidade aconteceu não foi em decorrência da vacina. O que aconteceu foi um estresse, que a gente chama de pós-vacinal, são as meninas olhando as outras sendo vacinadas, e uma faz careta, outra fica dura, outra chora. Então, tudo aquilo vai fazendo como se fosse uma reação em cadeia, efeito dominó, né? Uma criança vai vendo a outra sendo vacinada e começa a chorar e passar mal, enfim. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, a vacina contra HPV é uma vacina extremamente segura, e aqui eu faço um pedido para esses pais e essas avós, que não deixem de vacinar suas filhas e suas netas. É muito importante. É a única vacina que tem contra câncer. Então, você não pode perder essa oportunidade de presenciar suas filhas e suas netas com uma vacina de tamanha importância. Não tem perigo a vacina contra o HPV. Deixar bem claro isso. Pois é. Então, ouvindo o que nós estamos ouvindo, tá certo? Partindo de uma pessoa referencial, né? Com toda a credibilidade, tá certo? A mentora, aquela que lutou demais para convencer o governador da importância, né? Do significado, do bem que isso representaria, até pelo fato de se trabalhar em cima dos números, combater os números, né, que são depreciáveis para o Amazonas, de campeão, né, de mortalidade de câncer de colo de útero, né, nas nossas mulheres, né? Então, quer dizer, partiu do estado mais afetado a iniciativa, né, de lançar aí a campanha de vacinação contra o HPV, primeiramente antes dos outros, né? Então, doutora Mônica, eu fico muito feliz porque muita gente me ligava ao longo dessas últimas semanas. Precisa ver e tal, faz um programa, traz alguém, esclarece, né?
E eu já estou aí há uma semana e meia tentando aqui a agenda da doutora Mônica, não é fácil, né? Mas hoje ela encontrou um tempinho e veio nos dar o prazer da sua presença, né? A senhora, então, assim, olhando nos olhos do telespectador, dos pais, das mães, assina embaixo mesmo e assegura que não tem por que haver receio contra a vacina. Com toda certeza, Nonato. Como eu falei, eu não estou falando como doutora Mônica, eu estou falando pautada, baseada na ciência. Então, até hoje, no mundo inteiro, não se confirmou que nenhuma das reações que aconteceram foram causadas pela vacina contra HPV. Independente da vacina, porque, na verdade, existem 2 tipos de vacina. As 2 são extremamente seguras. Então, aqui eu faço uma solicitação, um apelo aos pais e avós que não deixem de vacinar suas meninas. Vocês estão dando um presente. Nós temos no Amazonas, pela publicação do Ministério da Saúde, em torno de 680 casos por ano diagnosticados no estado do Amazonas, com praticamente quase que 200 mortes por ano. Claro que a gente sabe que esses números são números subdimensionados. Isso aí é a ponta do iceberg. A quantidade, 200 mulheres morrem por ano. 200 por ano no Amazonas por câncer de colo uterino. Manaus é a capital mundial de câncer de colo uterino. Doutora Mônica, existe um outro tipo de doença que, a nível de estado do Amazonas, pelo seu conhecimento, mate mais do que o câncer de colo de útero? Olha, em termos de câncer, é o câncer de colo uterino. Agora, nós temos em segundo lugar o câncer de mama, né? É o inverso do resto do país. Para vocês terem uma noção da importância, o câncer de mama está em primeiro lugar nos outros, em todas as nossas, até o Nordeste, vem antes do câncer, só a nossa região que é câncer de colo uterino. Então, se a gente tem uma vacina, por favor, vamos vacinar nossas crianças. Nós vamos ter, realmente aqui a gente tem que sim render homenagem ao governador que se sensibilizou e fez essa vacina. O Ministério da Saúde não entrou com nenhum centavo. O próprio prefeito também, junto com ele, fez essa vacina, se juntaram, fizeram gratuitamente. E aqui deixar bem claro que o câncer de colo uterino, mais uma vez eu quero enfatizar, é uma doença sexualmente adquirida. É causada por esse vírus que é extremamente contagioso, que é o HPV, e esse vírus tem vacina contra ele. É simples dessa forma. Existe vacina contra ele. Então, as meninas de 11, 12, 13 anos, façam sua vacina, é uma vacina extremamente segura. Essas reações são reações praticamente psicológicas, é de ver a outra tomando injeção. A orientação que a gente dá qual que é? Quando você for fazer sua vacina, terminou, fique sentadinho ali 10, 15 minutos. Não levante e vá andando lá rapidamente. E de preferência não leve nenhuma amiguinha, ninguém que possa ficar... Olha, cuidado, metendo coisa na cabeça e alterando o estado psicológico da pessoa. Isso aí tem a ver com a coisa, né? Exatamente. Você tem que ir com autoconfiança, né? Pensando que vai dar certo mesmo, que não tem problema nenhum, né? E olha, pelo que representa, pelo índice de mortalidade de mulheres com câncer de colo de útero, né? A importância dessa vacina, ela tem que se sobrepor a qualquer tipo de medo, né? Ainda mais quando você tem a palavra segura de alguém que entende, como a doutora Mônica Bandeira, dizendo que não há risco nenhum. São questões de autossugestionamento, questões psicológicas e tal, que isso aí varia de pessoa para pessoa, infelizmente. Tem gente que até ao tomar um copo d'água se autossugestiona e a água faz mal. Aí já não é problema da água, né? Como não é problema da vacina, né? Doutora Mônica, o Amazonas já completou as suas dosagens todas, né? Agora, quem quiser se vacinar, basta procurar as unidades básicas de saúde, é isso? Exatamente. A própria escola, as escolas municipais e estaduais, elas dão essa orientação. Se não estiver fazendo nas suas escolas, elas orientam em que posto de saúde está fazendo. Então, 2013, o Amazonas e Manaus saiu na frente, como a gente já falou, primeiro estado, primeira capital a fazer gratuitamente. O Ministério da Saúde copiou, uma cópia por bem, achei maravilhoso. E agora, quem está na frente da questão agora é o Ministério da Saúde em todo o país. Então, mais uma vez, a gente quer bater na tecla aqui, não deixe de vacinar suas filhas por questões religiosas, por preconceito. Não faça, essa vacina não vai despertar na sua filha interesses sexuais. Não existe essa conotação, absolutamente não. Então, menina, você que está com medinho aí, acaba com medo. Vai logo, procura lá, toma a tua vacina e te assegura. Esse é o negócio. Papai, mamãe que estavam com receio, é justificado, né? Tantas matérias, tanta confusão, né? Mas olha, é bom que todas as matérias nacionais que a gente tem visto, né?
e os telejornais, os programas nacionais, eles levantam um problema, vão em quem sofreu as consequências e vão ouvir os especialistas, né? Não se ouviu da boca de nenhuma autoridade médica, tá certo? De que, olha, comprovadamente, nesse caso, a vacina foi a culpada, né? Não. Então, realmente, tá certo? A vacina contra o HPV não oferece nenhum tipo de risco. Certo, doutora Mônica? Certíssimo, é extremamente segura. E, mais uma vez, a gente quer enfatizar que nós vivemos um momento histórico, em 2013, que foi com a vacina contra o HPV. Então, imagine, Nonato, e telespectadores, daqui a 10, 15 anos, como não vai cair o índice de câncer de colo uterino? Vai cair muito. Foi uma ação para o futuro, não imediatista. Então, esses índices de câncer de colo uterino, com certeza, daqui a 10, 15 anos vão começar a cair. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o câncer de colo do útero ele não aparece do dia para a noite. Você não faz um preventivo hoje, daqui a 6 meses, não existe essa possibilidade. O câncer do colo uterino leva 10 a 15 anos para se instalar, é muito tempo. Então, há de se fazer o seu preventivo num local de confiança, é claro, né? Onde se faça um Papa Nicolau de qualidade, fazer anualmente e, se acontecer de ter alguma inflamação pré-cancerosa, tem como resolver. São inflamações que vêm muito antes do câncer se instalar. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade e realmente fazer um pedido que vacine as suas crianças. Esse ano ainda é 11, 12, 13 anos e, a partir do ano que vem, 9, 10 e 11 anos de idade, no país inteiro. Perfeitamente. Esta foi, então, a nossa entrevista com a doutora Mônica Bandeira. Agradecemos mesmo, em nome de toda a população do Amazonas que nos assiste, tá, doutora Mônica? E que os papais, as mamães e que todo mundo, as meninas aí, tomem realmente, acabe com esse medinho e vamos lá, meninada, tomar a vacina contra o HPV. Obrigado pela presença mais uma vez, doutora Mônica. Muito obrigada pela oportunidade de esclarecer e mais pela 1000ª vez. Vacine suas filhas, é muito, muito importante. É um presente que vocês estão dando para elas, porque futuramente estarão protegidas contra o câncer do colo uterino. Muito legal. Muito obrigado. Breve intervalo e a gente volta já. Pois é, minha gente, e o Amazonas já tem a sua delegacia especializada contra furto de energia elétrica, água e internet. Monteiro, meu irmãozinho, por favor, bota na tela pra gente. Em vários bairros da capital, a mesma reclamação tem sido constante: as frequentes quedas de energia, um transtorno ainda maior diante das altas temperaturas das últimas semanas. Só ontem à tarde falhou. Ela caiu 2 vezes. Às 9 horas até meia-noite tem luz. No bairro São Jorge, zona oeste da cidade, a dona desse comércio reclama que várias vezes precisa ligar o gerador para não ter prejuízos. Então, como eu tenho um gerador, acaba me prevalecendo, mas quem não tem, os vizinhos de comércios próximos, isso é um problema constante. Neste fim de semana, por causa da falta de luz constante, moradores fizeram um protesto no quilômetro 25 da estrada M010. De acordo com o presidente da Eletrobras Amazonas Energia, o problema tem relação direta com as ligações clandestinas. Isso porque em Manaus, o furto de energia representa 38% dos crimes praticados contra empresas prestadoras de serviços. O prejuízo do gato, do famoso gato, ele é não só financeiro, como prejuízo operacional, perturba inclusive o sistema elétrico de Manaus e, com isso, constantes quedas de energia. Porque quando se prepara um sistema para um determinado número de clientes, esse número cresce clandestinamente. Isso traz um prejuízo muito grande. Parte dessa perda ela é reconhecida na tarifa. Portanto, eu pago, vocês todos pagam por quem não paga energia. Na tentativa de reduzir os índices de crimes como este, começou a funcionar nesta segunda-feira na capital a primeira delegacia especializada em combate a furtos de serviços do Amazonas. Entre eles, energia, água, gás e telecomunicações. A unidade fica no 22º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. O crime de furto ele está capitulado no artigo 155 do Código Penal, que prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. A pessoa, ao cometer esse crime de furto, ela sempre vai estar em estado de flagrância. Minha gente. O importante é isso aí, né? Alguém está pagando pela energia
que alguém furta. Alguém está pagando pelo gato da água que alguém fez, né? Assim com a questão das telecomunicações, assim como a questão do gás, tá bom? Então eu quero ver se ainda essa semana eu trago aqui o doutor Alfredo da Bella para ele bater um papinho legal, para esclarecer bem a população. Nós não queremos que você seja pego, que você seja envolvido num processo, que você venha pagar multas pesadíssimas, né, por questão de gato. Além do que, oferece um perigo muito grande. Instalações às vezes mal feitas, curto-circuito, problemas de incêndio, né, enfim, de choque, e muita gente já sofreu consequências terríveis, tá bom? Para finalizar, vamos à matéria sobre a morte do ex-deputado Eliúde Barcelar, que morreu eletrocutado ontem pela manhã. Monteiro, por favor, na tela. De acordo com testemunhas, o ex-deputado estadual e ex-vereador de Manaus, Eliúde Barcelar, de 56 anos, levou um choque elétrico no momento em que tentava fixar, junto com o sogro, uma placa de um candidato a deputado estadual na laje do segundo andar de casa, no bairro Compensa 2, na zona oeste da capital. Antes, os dois já haviam colocado a placa de um candidato a senador. Um arame que era manuseado para a instalação da placa teria encostado no cabo da rede elétrica de alta tensão da rua. Esse vizinho relata os momentos de desespero na tentativa de socorrer as vítimas. Eu moro aqui do lado, nessa casa aqui, e eu escutei os gritos deles pegando choque lá em cima da laje, né? Entendendo? Aí eu corri, vi ver o que era. Aí o menino disse, rapaz, o homem tá pegando choque lá. Eu disse, olha, desliga o disjuntor. O vizinho, que se emocionou ao falar sobre a tragédia, explicou ainda que um dos cabos da fiação que fica na frente da fachada da casa estava sem proteção de borracha. Barcelar e o sogro, identificado como José Rodrigues Costa Filho, de 59 anos, foram levados para o Serviço de Pronto Atendimento SPA Joventina Dias, na Compensa. O ex-parlamentar não resistiu e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. Já o sogro dele foi transferido em estado grave para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na zona centro-sul da capital. Um grande amigo, representante do bairro da Compensa, e fica a nossa solidariedade, né, para toda a família. Nossos profundos sentimentos, em nome de toda a equipe do Programação na TV, aos familiares do ex-parlamentar, ex-vereador, deputado estadual, Eliúde Barcelar. Uma fatalidade, né? Essa coisa, alguém está pegando choque, né? Quem vai para socorrer a pessoa que está pegando choque, geralmente leva uma descarga elétrica em dose dobrada. É muito perigoso, tá? Nossos sentimentos, uma perda realmente lamentável sob todos os pontos de vista, tá, minha gente querida? Bom, amanhã quero avisar o meu telespectador, minha telespectadora de Manaus, do interior, não teremos programação na TV, porque no horário do nosso programa, a Band estará entrando em campo com a Liga dos Campeões, futebol internacional para você. A gente volta na quinta, como Deus há de permitir. Grande abraço e até lá.